Olá, você está no canal Sou Peregrino na Terra. Estamos reunidos mais uma vez para estudar Mateus 24, Palavras de Yeshua sobre o fim. Esta é a parte 2 e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E eu já quero pedir a você que possa estar se inscrevendo no canal, né? Possa estar aí apertando aí o botão de inscrição e o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos que estarão sendo colocados em nosso canal. Os próximos estudos, os próximos vídeos, você estará recebendo a notificação. Se você gostar desse vídeo, também já aperte aí o like e compartilhe. Esteja à vontade para comentar, colocar suas perguntas, questionamentos e temas de próximos estudos que de repente vocês queiram que a gente possa preparar. Se for possível, nós estaremos atendendo, ok? Vamos lá então, iniciar? Abra sua Bíblia em Mateus 24, a partir do verso 14, que foi onde nós paramos no último vídeo. Então vamos lá. Voltando então, iniciando, paramos no verso 13 e 14 no último vídeo, não foi? Nesses versos, né, Yeshua estava expressando ali a respeito do fim, né? Eu falei para vocês que foi um primeiro nível, né, de instrução que Yeshua estava dando a respeito das últimas coisas. Foi a pergunta que os discípulos fizeram, né? Qual seria, quando se daria aquilo que ele falou a respeito do templo, quando se daria a volta dele e o fim do mundo, né? Foi aquela pergunta tripla que nós falamos no último vídeo. E Yeshua foi respondendo algumas coisas. Como eu falei, a profecia ela é em partes já aconteceram, partes estão acontecendo e partes ainda vão acontecer. E nesse vídeo nós estaremos dando prosseguimento a partir desses dois versos. Repare aí que no verso 13, Yeshua disse, olha, mas quem suportar até o fim será libertado, ou na sua Bíblia, será salvo. No verso 14, ele disse, e estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os goi, a todos os povos, a todos os gentios, a todas as nações, né? E aí ele complementa dizendo, olha, então virá o fim. Por que será que ele falou isso, esse então virá o fim? Nós estaremos vendo exatamente isso agora, olha. No vídeo anterior, paramos no verso 14 e estamos estudando esse capítulo de Mateus 24. Quando lemos Yeshua encerrando esse primeiro nível da profecia aos discípulos, falando que o evangelho do reino seria anunciado em todas as nações, a todos os povos, e então viria o fim, fica claro que ele tinha o propósito de introduzir o segundo nível de entendimento da profecia. Por isso que ele falou, olha, antes ele falou algumas coisas e disse, mas ainda não é o fim. Depois ele falou, isso é o princípio das dores. E aí ele fala que quando o evangelho, né, as boas novas do reino, fosse anunciar a todas as nações, né, a todos os goi, para testemunho, né, a todos os gentios, então viria o fim. E aí agora ele vai começar num segundo nível de instrução a respeito do fim para os seus talmidim. Tá? E é importante você entender que ele não está aqui falando de igreja, ele está falando a nível de Israel, tá? Porque a igreja não está contextualizada aqui. Embora a igreja seja congregação, veio do grego eclésia, você sabe disso, nós sabemos, mas a palavra em si, em todo o contexto das escrituras sagradas, ela não existe, né? Ela vem sim no sentido de comunidade, o povo de Israel, os filhos de Deus, tá? Nós, gentios, entramos enxertados na oliveira, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, mas isso é tema para um outro vídeo. Então aqui estamos tratando a respeito de Israel, do povo de Deus e do fim dos tempos.
nós nos enquadramos aqui juntamente com Israel, porque somos enxertados. Mas vamos estar dando continuidade ao nosso estudo aqui de Mateus 24. Então, ele fala que fica claro que ele tinha o propósito de introduzir o segundo nível de entendimento da profecia. Só que agora com maiores detalhes. É importante notarmos que, de fato, o Evangelho do Reino foi e está sendo anunciado conforme Yeshua falou. Mesmo que com muitas perversões da verdade. Mas o fato é que muitas pessoas estão conhecendo que existe as Escrituras Sagradas. E os personagens históricos que ela cita: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, o próprio Yeshua e os apóstolos, né? E então, o mundo, se não fosse as Escrituras Sagradas, se não fosse o conhecimento, se não fosse o Evangelho ser anunciado a todas as nações, o mundo não saberia desse livro, dessa Bíblia, o mundo não saberia dessas histórias, não saberia desses personagens. Só sabe porque existem as Escrituras Sagradas e o Evangelho chegou até essas nações. Então é importante nós termos isso em mente para que possamos continuar o nosso estudo. Yeshua falou que antes que chegasse, que iniciasse o fim de todas as coisas, o Evangelho seria anunciado a todas as nações. E está sendo anunciado. Começou a ser anunciado na época dos apóstolos, foi caminhando este evangelho, seguindo e entrando em todas as nações. Hoje em dia, em todas as nações existe alguma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, em todas as nações existe o anúncio do evangelho. Como eu falei, com algumas distorções da verdade, mas ele está sendo anunciado. Yeshua está sendo pregado, está sendo ensinado. As pessoas estão tomando conhecimento dele. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Quando Yeshua falou a respeito disso, né, ele estava mencionando que seria espalhado. E foi e está sendo espalhado. Então as pessoas estão conhecendo sobre Yeshua, seu ministério, seus milagres e principalmente sobre seus ensinamentos, tá? Os ensinamentos da Torá, a qual ele ministrava a todos os seus seguidores. Mesmo que eles estejam conhecendo através do nome de Jesus e não do seu nome original, que é Yeshua, ok? E isso, por si só, significa que o fim está próximo. Por quê? Porque ele falou que quando o Evangelho do Reino fosse anunciado como testemunho a todas as nações, então viria o fim. E aí ele vai entrar agora nesse segundo nível. Por isso é bom nós entendermos que o Evangelho do Reino foi anunciado, está sendo anunciado e ainda será anunciado. Por isso que nós devemos olhar e entender, está próximo o fim. Por quê? Porque tudo isso já está acontecendo. Veio acontecendo desde a época dos apóstolos. Muitas coisas estão acontecendo e há muito tempo, mas atualmente está aumentando a quantidade de ocorrências que nos remetem a percebermos que estamos próximos do fim. Basta olharmos os noticiários para vermos a quantidade de coisas estranhas que acontecem pelo mundo afora. Muitas coisas têm acontecido, coisas têm sido noticiadas. Vulcões que estavam extintos, que estavam parados, voltam a entrar em erupção, tsunamis acontecendo, toda essa questão de vírus acontecendo, são notícias, guerras e tantas coisas que têm acontecido no mundo, perseguições aos próprios servos do Eterno em vários países. Tudo isso está anunciando para nós algo que Yeshua estava falando ali nesse primeiro nível de interpretação. Aconteceu com os apóstolos, a qual a profecia é dirigida, né, ao povo de Israel, né, e nós estamos vendo isso acontecer em todas as partes do mundo. Então os servidores do Eterno, os servos do Eterno, em toda parte do mundo, estão passando por isso. Mas o foco, nós temos que entender que o foco é Israel, porque a Escritura fala de Israel. Israel é o relógio do mundo, e Yeshua já fala isso. Olhem para a oliveira. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Vamos prosseguir, então, o nosso estudo, né? Agora, vamos voltar agora para a Bíblia e ler o verso 15, que foi onde nós paramos. No verso 14, vamos dar início ao verso 15. Como eu já falei, esse estudo está sendo em partes, né? Esta vai ser a segunda parte, com certeza. Não vai acabar aqui,
né? Porque nós vamos falar muitas coisas agora e tudo isso vai demandar um tempo. E é preciso que você tenha também tempo para que você possa assistir esse vídeo e estudar e entendê-lo para dar prosseguimento no assunto. Então vamos para o verso 15. O verso 15 diz: então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão. Eu estou lendo na Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern. No verso 15, o mestre inicia o próximo nível da profecia, como eu havia falado para vocês, de forma que torne mais claro, ou seja, que ele dê mais detalhes das informações. Só que antes de nós chegarmos em todos esses detalhes, temos que parar nesse verso 15. Esse verso 15 é que vai mostrar para nós e vai confirmar o que eu disse a respeito de que ele está falando de Israel. Ele está falando do povo, está falando da nação, está falando da cidade, está falando do lugar de adoração deles. Então nós temos que entender aquilo que Yeshua estava falando para que possamos ter a compreensão correta do que Yeshua quer passar para nós. E aí, continuando, o mestre começa com um termo profético que com certeza qualquer judeu daquela época conhecia. O termo profético é a abominação devastadora. Talvez na sua Bíblia esteja abominação da desolação. Vai dar no mesmo, tá? Essa palavra, esse termo, a abominação devastadora, foi predita pelo profeta Daniel. E aí nós temos duas perguntas, porque o texto bíblico fala a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado. E aí nos gera duas perguntas, tá? A primeira: o que Daniel falou sobre isso, sobre essa abominação devastadora? E a segunda pergunta: onde é esse lugar sagrado? Nós devemos entender que, como eu falei no primeiro vídeo, a teologia cristã, a escatologia cristã, ela interpreta muitas coisas dentro das escrituras sagradas de forma errada, por causa de dogmas que foram implantados, como eu já falei, dentro da teologia dispensacionalista, né? Que foi criado dispensações, e aí inventaram a questão do arrebatamento pré-tribulacionista, e tudo isso foi inventando e entrincheirando dogmas, entrincheirando coisas a qual a Bíblia não descreve, a qual a Bíblia não dá amparo. Mas tudo isso está fora. Por quê? Porque não está de acordo com a Escritura. E nesse texto, nesse estudo, nós vamos poder compreender, de acordo com a Escritura, de acordo com os textos sagrados, com os profetas, o que Yeshua realmente estava falando. Lembre-se que eu falei com você no vídeo anterior que Yeshua falou fez uma midrash a respeito das dores de parto, a respeito da cidade ficar desolada, né, ficar devastada lá em Jerusalém. Então agora, mais uma vez, Yeshua está fazendo uma outra midrash, um outro ensino, uma outra referência de um outro profeta para falar a respeito da abominação devastadora. E nós vamos estar vamos estar adentrando este conhecimento para que se possa compreender o que Yeshua está falando aqui nesse verso. Então, para entendermos, é necessário irmos ao profeta Daniel, com o comentário inserido em Mateus mesmo diz. O comentário lá de Mateus diz que o leitor entenda a alusão. Na sua Bíblia pode estar escrito quem lê entenda. Não é isso? Isso é um comentário que foi inserido posteriormente. Mateus não escreveu isso, né? Mas ele foi inserido aí. Então alguém disse assim, olha, quem lê entenda isso daí. Em alguns textos antigos fazem referência a esse, mas não são textos originais, já são cópias, né? Então isso entende-se que seja uma inserção aí, por isso que em algumas Bíblias ele vem entre parênteses, tá? Essa parte aí. Então, de qualquer forma, como o próprio texto diz, nós temos que entender o que diz, entender o que fala, entender o que é essa abominação devastadora. E para isso devemos olhar para o que o profeta Daniel escreveu. E aí, nós vamos dar uma pausa aqui em Mateus 24 e vamos lá para Daniel, né? Vamos dar prosseguimento para que a gente possa compreender isso daí. Nesse verso 15, Yeshua faz mais uma vez uma midrash, como eu estava falando para vocês,
né, um ensino, uma referência do que o profeta havia dito muito tempo atrás. Vamos então no contexto. Primeiro, Daniel capítulo 9, verso 27, é o verso chave, mas nós vamos ver o contexto dele. Também Daniel capítulo 11, verso 31, onde nós estaremos olhando o contexto dele também, e Daniel capítulo 12, verso 11, também estaremos observando o contexto. E há, né, como eu estou falando aqui, um contexto, há uma história, tá? Há toda uma história do povo a ser observado aqui nesses versos. A história dos judeus que ocorreu antes de Yeshua, que viveu antes de Yeshua, as coisas que se passaram antes de Yeshua ir e anunciar essas palavras, né? Mas o que acontece? O mestre estava dizendo que em comparação ao que aconteceu no passado, isso você vai poder comparar, vai poder entender isso, em comparação ao que aconteceu no passado, o que viria no futuro seria pior. Por isso que Yeshua faz essa midrash, olha, aconteceu aquilo no passado, mas o que vem é pior. Observe o que Yeshua fala no decorrer dos vídeos, no decorrer do estudo, você vai poder compreender isso, tá? Ele estava se referindo ao passado para que os talmidinhos, discípulos, tivessem uma ideia do que ele estava falando a respeito do que estava por vir. Yeshua estava fazendo uma alusão, falando para eles aquilo que tinha acontecido no passado, quando Etíoco Epifânio lutava contra os macabeus, os judeus macabeus. Os judeus macabeus estavam defendendo as terras de Israel, defendendo o povo de Israel, e Antíoco Epifânio vem e assola toda a nação. Ele faz uma abominação, e Yeshua estava falando sobre isso. A destruição que ele causou matou cerca de 80 mil judeus naquela época, foi só 200 anos antes de Yeshua. E aí, quando tudo isso acontece, fica marcado, fica uma ferida marcada no povo de Israel. E as pessoas não esqueceram disso. Por isso, quando Yeshua fala para eles, olha, lembre-se do que falou o profeta Daniel a respeito da devastação, da abominação da devastação. Por quê? Porque ele estava apontando para trás, para o que havia acontecido no passado. Por quê? Porque o que viria no futuro seria ainda pior. Haveria uma abominação devastadora ainda pior no futuro. E Yeshua estava fazendo essa referência para que os talmidinhos discípulos tivessem uma ideia do que ele estava falando a respeito do que viria. Então vamos ler o livro de Daniel. Vamos para o livro de Daniel capítulo 9, tá? Vamos para o Daniel capítulo 9, você pode abrir aí na sua Bíblia. E se você pega o texto e começa a ler, logo no início tem algo interessante para nós, tá? Logo no início tem algo interessante para nós. Eu fiz algumas marcações, o texto é muito longo, não vamos lê-lo completamente. Vamos fazer algumas passagens aqui para que você possa compreender. Então no verso 1, a partir do verso 1, diz assim, olha, no primeiro ano de Dário, o filho de Xerxes, um medo de nascimento, feito rei sobre os caldeus, no primeiro ano de seu reino, eu, Daniel, estava lendo as Escrituras e pensando sobre o número de anos que Adonai disse a Jeremias, o profeta, como o período da desolação de Jerusalém, 70 anos. Então você está ouvindo? O próprio Daniel está falando a respeito de desolação de Jerusalém. Aqui, nesse momento, ele ainda não falou a respeito do templo, tá? Ele está falando desolação de Jerusalém. Vamos continuar? E aí as referências aqui é Jeremias capítulo 25, verso 11 e 29, verso 10. São dois textos que vão falar, o Eterno usando a boca de Jeremias para falar que o povo ficaria em Babilônia durante 70 anos. E aí Daniel vai dizer para nós aqui nesse capítulo, a partir do verso 3, que ele chega até a presença de Adonai com oração. Ele começa a clamar a Adonai e ele se coloca na posição de pecador junto com todo o seu povo. E aí é preciso nós entendermos, né? Se a gente fosse trazer isso para nós, na atualidade, todo o povo deveria se juntar
para clamar ao Eterno. Mas a gente não vê isso acontecendo. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua denominação, cada um tem a sua forma de ver, cada um tem a sua forma de pensar. Por quê? Porque as denominações, a religião gerou essa divisão. Não é um povo do Eterno. Deixou de ser um povo do Eterno. É por isso que quando a gente olha para a Escritura, temos que seguir o parâmetro da Escritura. E o parâmetro da Escritura é o povo de Israel. Então, se eu e você somos servos do Eterno, somos Israel. Não substituímos Israel. Nós somos Israel, somos enxertados. Então vamos prosseguir. Ele se coloca na posição junto com o povo. Por quê? Porque ele reconheceu o pecado. Ele começou a clamar e a orar ao Eterno. E ele fala, olha, por favor, Adonai, no verso 4, ele fala, por favor, Adonai, Deus grande e terrível, que guarda a tua aliança e estende graça a quem te serve, a quem te ama e observa os seus mandamentos. Nós pecamos, viu que ele fala? Nós pecamos. Cometemos erros, agimos com impiedade, nos rebelamos e nos desviamos de seus mandamentos e regras. Não ouvimos os teus servos, os profetas. E ele começa a fazer uma série de reconhecimentos, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus o favor. Ele não estava exigindo, ele estava pedindo a Deus o favor. Esse não é o tópico, mas vamos seguir. E aí ele continua a sua oração, a oração dele é longa, você pode ler na sua casa, ele continua lendo a sua oração. Mas é interessante nós pararmos aqui no verso 12 e observarmos uma coisa. Ele cumpriu as ameaças feitas contra nós e nossos juízes que nos julgaram, ao nos trazer um desastre tão grande que abaixo do céu jamais aconteceu algo semelhante ao que se fez a Jerusalém, ao que se fez a Jerusalém. Olha o que ele está dizendo a respeito de Jerusalém. Ele está falando de uma devastação. Só que essa devastação ocorreu anos antes, 70 anos antes, que foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Né? Essa não é ainda a devastação que Yeshua estava se referindo, mas repare que ele está tratando devastação em casos da cidade de Jerusalém, tá? Não está falando do templo, está falando da cidade num todo, porque o templo ficava dentro da cidade. Vamos prosseguir. A gente pula agora para o versículo 16, que diz, olha, Adonai, conforme toda a tua justiça, ainda é a oração de Daniel. Por favor, permite que a tua ira e fúria sejam desviados de sua cidade, Jerusalém, tua montanha sagrada. Tua montanha sagrada, guardem isso. Tua cidade, Jerusalém, tua montanha sagrada, guarda isso. Pois nossos pecados e os erros de nossos antepassados são a causa de Jerusalém e de seu povo de terem tornado objeto de zombaria por todos os que nos cercam. Se lembram que nós lemos isso no último vídeo? Falamos sobre isso a respeito de Jeremias 22, falando sobre isso? Então agora Daniel também estava falando sobre isso nas orações dele, reconhecendo o que eles fizeram, como eles fizeram. E a gente segue agora para o verso 18. Meu Deus, diz Daniel, inclina o teu ouvido e ouve, abre teus olhos e vê quão desolados estamos. Olha o contexto. Ainda não é a desolação de Etíoco Epifânio, ainda é Nabucodonosor. Ele está clamando a Deus, pedindo perdão para voltarem para Jerusalém de novo. Os 70 anos tinham passado. Mas reparem nisso, a oração que ele está fazendo. Verso 19 agora. Adonai, ouve. Adonai, perdoa. Adonai, preste atenção e faze tardar a tua ação. Por tua causa, meu Deus, pois tua cidade e teu povo portam o teu nome. Ou seja, Daniel traz a lembrança do Eterno, que o povo é dele e que a cidade é dele. Por quê? Porque levam o nome de Adonai.
E aí tem toda uma série de estudos que se pode fazer dentro do povo de Israel. Você encontra o nome de Deus nessa cidade. E Jerusalém, você encontra o nome de Deus. Então tudo isso tem a ver com o que Daniel está falando. Vamos prosseguir. Verso 20 agora. Enquanto eu falava, preste atenção agora. Enquanto eu falava, orava, confessava meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e implorava diante de Adonai, meu Deus, a favor da montanha sagrada de Deus. Olha isso. Montanha sagrada de Deus. Estamos falando do Monte Sião, Monte Moriá, ok? Montanha sagrada é o topo onde está a cidade de Jerusalém. É disso que Daniel está falando, tá? E vamos falar sobre isso. Sobre isso Yeshua está falando. É a nossa segunda pergunta que fizemos na nossa reflexão inicial, né? O que era a desolação, a abominação da desolação, né? E o que é o lugar sagrado? Você vai entender isso. Então, continuando aqui, ó, ele está falando, dizendo, olha, a favor do povo e da montanha sagrada de meu Deus. Aí a gente vai dar outro salto para o verso 24 de Daniel, capítulo 9, para chegarmos no verso 27, que é o cerne da questão. E agora no verso 24, o anjo já apareceu para Daniel, né? Lá no verso 22, 23, começa a falar, e agora aqui no verso 24 o anjo continua a falar, que veio dar resposta e tal, e começa a dar a resposta. E ele fala, olha, 70 semanas foram decretadas para seu povo e para sua cidade sagrada, para o monte, que Daniel estava falando lá anteriormente, ok? Para dar fim à transgressão, ou seja, o que é transgressão? É pecado, desobediência à Torá. Dar cabo do pecado, olha aí, ele vai repetindo. Perdoar a iniquidade, se lembra que eu falei na última aula? A anomia, desobediência à lei de Deus. Trazer a justiça eterna, ou seja, a vontade do eterno para o homem. Selar a visão e o profeta. E ungir o lugar especialmente sagrado. Preste atenção nisso. De quem é, de qual lugar mesmo que Daniel estava falando? Do monte sagrado, da cidade de Jerusalém. E no meio dessa cidade, o monte onde ficava o templo. Então ele estava fazendo alusão a tudo, porque a cidade de Jerusalém está sobre um monte e o templo está sobre um outro monte que está dentro da própria cidade. Então um sobre o outro. Então é um monte só, ok? Então um lugar especialmente sagrado. E ele continua no verso 25. Saiba, portanto, e entenda que 70 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Então, 70 semanas de anos estava decretado desde o decreto, da promulgação do decreto para restaurar, né? Aliás, 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá. Quem é esse príncipe ungido? É o Messias, príncipe ungido. O Taná, o profeta aqui, já estava falando, olha, o príncipe ungido, tá? Messias, ungido é Messias, o príncipe Messias. E aí ele continua, ele permanecerá, quem? O Messias, permanecerá em seu lugar por 62 semanas de anos. Aqui está falando da cidade, tá? A cidade vai permanecer no seu lugar 62 semanas. Com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldades.
Então, depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. Ou seja, contaria-se 7 semanas, 62 semanas. Quanto tempo que dá isso daí? 69 semanas, ok? 69 semanas. Ficaria faltando para completar 70 semanas o quê? Uma semana de ano, ou seja, 7 anos. Quando que finaria essas 69 semanas? Quando Yeshua fosse tirado, depois que ele morresse, ressuscitasse e fosse para a presença do Eterno. Repare, o povo de um príncipe, ainda por vir, destruiria. Aliás, perdão, verso 26. Verso 26. Então, depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. E aí continua, o povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, isso aqui já aconteceu. Foi quando no ano 70, tá? Jerusalém foi destruída, arrasada totalmente. E aconteceu o que Yeshua falou no início do texto de Mateus 24, que o templo foi destruído completamente. Tanto é que hoje não existe nada do templo lá no lugar. O pátio do templo não está puro, porque tem aquela mesquita árabe lá no lugar. Mas o local do templo não existe mais. O que existe é só o muro, parte do muro do templo, que é o chamado Muro das Lamentações. Mas o templo não ficou pedra sobre pedra. O que Yeshua falou foi cumprido. O que Daniel falou aqui foi cumprido. Yeshua estava voltando com a memória deles para que eles pudessem compreender aquilo que ainda iria acontecer na vida deles ali. E tanto que 30 e poucos anos depois, acontece no ano 70, depois de Yeshua, o general Tito entra, invade Jerusalém, destrói tudo, arrebenta, bota fogo em tudo, destrói tudo e deixa tudo destruído. E aí olha o que o texto fala no verso 27. Tá? Voltando aqui, o verso 26, né? O povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário, mas seu fim virá como uma inundação, e desolações estão decretadas até a guerra acabar. Muita coisa por vir. E aí o verso 27, que é o tópico chave do que estamos lendo. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana de anos. Aqui temos que observar. Não houve ainda nenhum governante que fez uma aliança com o povo do Eterno. Não houve um governante ainda. Esta parte da profecia ainda não se cumpriu. Esta parte da profecia ainda vai se cumprir. Veja, não está se falando aqui em nada que já tenha acontecido. Veja, ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana de anos. Então, está se falando de um outro líder. Essa parte da profecia vai se cumprir ainda no futuro. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos, sob a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. Ou seja, até que ele próprio, esse assolador, seja destruído, esse perseguidor seja destruído, ele ainda vai assolar e vai perseguir muita gente. Então, na história, parte da história já aconteceu, General Tito já invadiu, já assolou, já destruiu. O próprio 200 anos antes de Yeshua, Antíoco Epifânio, entrou e invadiu, também fez coisas erradas lá, fez uma abominação da desolação lá na cidade santa, imolou um porco no altar do Eterno, mas
tudo aquilo aconteceu, houve perseguições, os sacerdotes tiveram que fugir. Nós vamos ver texto lá, o verso 16 de Mateus 24, vai falar Yeshua relembrando sobre isso, ele falando que vocês possam fugir para os montes. Nós vamos ver isso, que vocês possam fugir para os montes. Por quê? Porque houve sacerdotes na época em que Antíoco Epifânio invadiu, os sacerdotes fugiram para os montes de Jerusalém, para se abrigarem. E aqui Daniel estava falando exatamente sobre isso. E Yeshua, quando faz a menção lá em Mateus capítulo 24, verso 15, sobre a abominação desoladora, ele está falando sobre isso aqui. Ele está fazendo essa menção. O contexto que Yeshua queria que ele estivesse na mente era a lembrança de que aquilo aconteceu e que viria a acontecer. Tanto é que ele fala, olha, quando vires a abominação devastadora de que falou o profeta Daniel. Talvez eles tivessem pensado assim, mas isso já aconteceu. Sim, já aconteceu. Parte da profecia aconteceu. Mas se lembra que eu falei para vocês que a profecia, ela é primeiro para um tempo, mas também é para um tempo futuro? Então, parte dessa profecia tinha se cumprido. E agora Yeshua estava falando para eles, olha para trás. Aquilo que aconteceu ainda vem. E vem pior. É isso que Yeshua estava falando. É sobre isso que o texto de Mateus 24, a explicação, o segundo nível da explicação a respeito do fim que Yeshua vai dar, vai falar sobre isso. E aí nós vamos prosseguir agora, Daniel capítulo 11. Vamos prosseguir. O verso 10 vai entrar com outro nível de profecia de Daniel, mas indo para Mateus 24 é aquilo que nós estamos lendo. Daniel capítulo 11 agora, vamos ler a partir do verso 29. Daniel capítulo 11 vai fazer uma alusão a várias batalhas que houve entre Israel, entre Egito, entre Babilônia, entre os persas. Vai haver várias batalhas aqui mencionadas, idas e vindas, até que chega no verso 29, em que Daniel entra numa profecia futura. Algo que seria visto naquele presente deles ali, depois de um tempo após Daniel, né? Futura para Daniel, só que ainda mais futura ainda a segunda parte dessa profecia. E nós vamos ler e vamos entender isso. Diz assim: no tempo designado, ele voltará ao sul. No entanto, dessa vez, as coisas acontecerão de forma diferente da anterior. Então está falando de uma coisa imediata deles, lá da época posterior a Daniel, algo que seria imediato, sobre um rei, um governante daquela época. Prossiga o texto, verso 30. Pois navios de Quitim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Está falando aqui de Antíoco Epifânio, que foi tentar se voltar contra o Egito, mas Roma estava com seus navios no Egito e expulsou Antíoco Epifânio de lá. E ele voltou, né? Esse Antíoco Epifânio é um outro, tá? Não é o Antíoco Epifânio IV, é um outro Antíoco Epifânio anterior, tá? E aí o texto fala: então, em retirada, agirá de modo violento contra a aliança sagrada. E aí ele volta-se para Jerusalém, corrigindo aí, esse Antíoco Epifânio é o Antíoco Epifânio de Macabeus, tá? Deixa eu corrigir aí para você entender direito o contexto, tá? Esse Antíoco Epifânio é o Antíoco Epifânio de Macabeus, tanto é que ele volta do Egito, não pôde agir lá, não pôde se voltar contra o Egito, então ele retorna para as terras de Jerusalém e invade Jerusalém e mata muitas pessoas ali. O texto fala, porque agirá de modo violento contra a aliança sagrada, demonstrando favor outra vez por quem abandonar a aliança sagrada. Ou seja,
ele foi, vamos dizer assim, bonzinho com quem disse assim, bonzinho com quem disse, vou deixar Deus de lado, vou deixar os mandamentos de Deus de lado, eu não preciso mais obedecer os mandamentos, eu vou seguir a este rei aqui. Então ele foi condescendente com essa pessoa, porque ela estava quebrando a aliança sagrada. E aí o texto diz para nós, verso 31, forças armadas virão à sua ordem. Ou seja, forças armadas, um exército virá sobre as ordens dele. E profanarão o santuário e a fortaleza. Ou seja, está falando de toda a cidade de Jerusalém. Fala do santuário, fala do templo e fala da fortaleza, que é a cidade. Elas abolirão a oferta queimada diária e estabelecerão a abominação que causa desolação. Ou seja, deixará de haver o culto ao Eterno. O culto que eu estou dizendo, conforme o livro de Levíticos determina. Houve uma parada na época de Antíoco Epifânio. Houve um cessar de fazer aquilo ali. E é por isso que os macabeus entram na história para lutar e devolver. É por isso que há a festa da dedicação. Quando os macabeus vencem a luta, vencem a batalha e que rededicam o templo ao Eterno novamente, a cidade ao Eterno novamente. E tem aquela questão da menorá, acender a chama da menorá. Não tinha azeite suficiente. É essa festa, a festa de Hanukkah, que os judeus celebram, né? A festa da dedicação que Yeshua celebrou lá nos evangelhos. É isso, é essa vitória que houve. Falando disso aqui, por quê? Porque o templo tinha sido profanado, tinha sido desolado. E aí o texto continua dizendo, quem dentre, verso 32, corromperá com suas lisonjas quem agir com impiedade contra a aliança, mas o povo que conhece seu Deus permanecerá firme e prevalecerá. O povo que conhece o Eterno permanecerá firme. E aí? Você está firme? Você conhece o Eterno? Você está firme? Está pronto para enfrentar batalhas, dificuldades, tribulações? Yeshua está falando sobre isso aqui, lá em Mateus 24. Vamos continuar, verso 33. Quem dentre o povo tiver discernimento, fará o restante do povo entender os acontecimentos. No entanto, por um momento, eles cairão vitimados pela espada, pelo fogo, pelo exílio e pela pilhagem. Quando eles tropeçarem, quase não receberão ajuda. Contudo, muitos dos que se unirem a eles serão insinceros. Verso 35. Mesmo algumas pessoas providas de discernimento tropeçarão, para que algumas delas sejam refinadas, purificadas e limpas, pois o fim virá no tempo designado. Então você está entendendo agora o que Yeshua está falando lá no verso 15 de Mateus 24. Quando ele fala para mim e para você. Então, quando ele fala para mim e para você, que eu digo que a gente tem o texto bíblico na nossa mão. Mas quando ele falou para os apóstolos, então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, ora, isso já tinha acontecido. Mas quando virem acontecer de novo, tá entendendo agora? Quando virem acontecer de novo, abominação desoladora no lugar sagrado, quem o leitor entenda a alusão, aí ele fala, verso 16, será o tempo para quem estiver em Judá, fugir para os montes. Ele faz uma alusão ao que os sacerdotes fizeram na época dos macabeus. Então você está conseguindo compreender sobre o que Yeshua estava falando? Ele não estava fazendo apenas uma menção de algo que aconteceria no futuro. Ele estava relembrando o que aconteceu no passado, fazendo uma midrash do que um profeta havia falado. Por quê? Porque Yeshua ensinava as escrituras sagradas, que é a Torá e os profetas e os escritos. Então ele estava fazendo um midrash, estava fazendo um ensino dentro daquilo que eles conheciam como escritura sagrada. Estava anunciando, olha, fazendo menção,
olha para trás para que vocês possam entender o que vai acontecer na frente. Parte disso aqui que Daniel falou já aconteceu no povo de Israel. Parte ainda vai acontecer. E aí nós temos que estar ligados, temos que estar cientes de tudo o que está para acontecer. E aí a última referência de Daniel a respeito dessa abominação desoladora é em Daniel capítulo 12. Vou ler Daniel capítulo 12, verso 11, eu vou ler a partir do verso 8, para que você possa entender o contexto. Porque sempre tem um contexto nas Escrituras. Você não pode tirar um versículo isolado, você tem que entender o contexto. Então, como eu falei no último vídeo, tempo, cultura e lugar. Temos que entender isso. E aí, a partir do verso 8 do capítulo 12, ele diz assim: ouvi, mas não pude entender o significado. Por isso perguntei: Senhor, qual será o resultado disso? No tempo, ele disse: siga seu caminho. O anjo falando a Daniel: siga seu caminho, Daniel, pois estas palavras devem permanecer em segredo e seladas até o tempo do fim. Tá vendo? O que aconteceu no tempo dos apóstolos? Foi o fim? Não. Aconteceram coisas lá que Daniel falou, que Yeshua falou, mas que ainda não foi o fim. Por quê? Porque partes delas ainda vão acontecer. E ele continua dizendo no verso 10: muitos serão purificados, limpos e refinados. É o caso dos judeus que creem que Yeshua é o Messias. É o caso daqueles que ainda servem a Deus com sinceridade. É o caso de crentes como eu e você, que nos aproximamos de Israel, da sua palavra, da palavra do Eterno, e passamos a obedecer o Eterno como a palavra diz que temos que obedecer, seguindo as suas leis, os seus mandamentos. Por quê? Porque estamos sendo purificados, limpos e refinados. Muitos do povo de Israel vão despertar para isso. Mesmo aqueles que não creem hoje que Yeshua é o Messias, irão se despertar. Nós vamos ver no decorrer de Mateus 24 tudo isso acontecendo. Falando lá sobre isso. Mas vamos continuar aqui para a gente terminar essa parte. Mas os ímpios continuarão a agir com impiedade, e nenhum dos ímpios entenderá. Sabe aquele que não consegue compreender porque você vive do jeito que vive? Sabe aqueles que não conseguem entender porque eu vivo do jeito que eu vivo? A palavra fala: os ímpios permanecerão vivendo em impiedade. No entanto, os que têm discernimento compreenderão. O anjo falando para Daniel: os que têm discernimento compreenderão. Agora preste atenção no verso 11. Desde o tempo da retirada da oferta queimada, que nós falamos lá atrás, no capítulo 9, que nós falamos aqui no capítulo 11, agora está sendo repetido aqui no capítulo 12. Desde o tempo da retirada da oferta queimada regular, até a colocação da abominação que causa desolação, haverá 1290 dias. Que são contagens de dias de coisas que já aconteceram. Já houve essa contagem, mas ela ainda vai acontecer de novo. Abençoado será aquele que esperar e alcançar os 1335 dias. Quem conseguir sobreviver. 1290 dias, irmãos. Faz a conta. Quanto que é um ano? 365 dias. Fazer a conta arredondada de 360. Se você fizer esta conta vezes 3, ou seja, dá 3 anos, dá 1290 dias. Se você acrescentar mais um pouquinho, dá 1335 dias. 3 anos e meio. E aí, eu e você precisamos entender que haverá uma tribulação tremenda, tal qual houve nessa época, uma perseguição ao povo do Eterno, seja ele judeu ou seja ele aquele que serve ao Eterno com sinceridade de coração, que não é judeu de sangue, mas que estão enxertados na oliveira, que é Israel. Serão perseguidos,
serão assolados, serão confrontados. Por quê? Porque precisa haver arrependimento, porque precisa haver purificação, limpeza, refino. E o texto diz para nós, né, que abençoado será aquele que esperar até os 1335 dias. No entanto, verso 13, vá, o anjo fala para Daniel, siga seu caminho até chegar ao fim. Então você descansará e se levantará para receber sua recompensa no fim dos tempos. Sabe qual é a sua recompensa? O que a Bíblia, o que as Escrituras Sagradas falam para mim e para você, a sua recompensa, assim como a recompensa de Daniel, é ressuscitar no dia da volta de Yeshua para viver com Ele. A sua recompensa não é ser vitorioso. A sua recompensa não é receber um carro, receber uma casa, receber altos salários. Não é ser apóstolo, bispo, vice-deus, não. A sua recompensa é mesmo que você passe por tribulação, por angústia, por perseguição, por afronta, você continuar servindo ao Eterno e passando pelo tempo de tribulação que tiver que passar. Porque a sua esperança está no Senhor, a sua esperança está no Eterno. Foi isso que o anjo falou para Daniel. Para que Daniel falasse, selasse isso, para que o povo tivesse ciência dessa verdade. E agora Yeshua está fazendo alusão a isso. É sobre isso que Yeshua está falando. Então, voltando aqui no verso 15, olha, então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado. Que lugar sagrado é esse? Nós já vimos o que é abominação devastadora. Todo aquilo, o stop que houve no serviço do templo, a abominação que houve ao se matar um porco no altar do Eterno, a destruição do templo no ano 70, tudo isso foi a devastação. Mas essa ainda não é a devastação, a abominação devastadora total. Há uma abominação devastadora ocorrendo hoje lá no local do templo, que é aquela mesquita dourada islâmica lá naquele lugar. Um culto idólatra, um culto pagão naquele lugar. Uma pedra representada lá pelo pessoal do Islã, lá a qual eles adoram, eles se curvam diante daquela pedra. E ela está no lugar onde era o Santo dos Santos. Naquele lugar. Então não é sobre o lugar, o templo que Yeshua estava falando, mas sobre o monte. E você já vai entender, que eu já vou explicar para você sobre isso, para a gente finalizar esse segundo vídeo. E ele continua no verso 16, será, ou seja, quando virem, ou seja, olha só, ele está lembrando, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, quando vocês virem isso acontecer, já aconteceu no passado, mas quando vocês virem isso acontecer, de novo, será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes. E aí, ele vai falar algumas coisas interessantes que eu vou parar aqui no verso 16. Não vou seguir, para que a gente possa continuar no terceiro vídeo a partir do verso 17. Então, ainda a gente vai continuar a entender uma coisa. Quando a gente viu aqui nesse verso 15, Yeshua falou sobre a mencionada abominação que ocorreria no lugar sagrado ou lugar santo. Muitas pessoas entendem que este lugar sagrado ou lugar santo seria o templo. Mas o templo já foi destruído. Essa abominação, essa assolação já aconteceu. E não foi apenas no templo, ela foi em todo o monte. Ok? E agora você vai entender o que é esse lugar santo, esse lugar sagrado. Tá? Como eu estou falando para vocês. Muitos entendem que esse lugar é o templo. Mas, dentro de um entendimento original da Torá, do Pentateuco, o termo lugar em hebraico é makom, ou lugar chamado de hamakom em hebraico. Você pode estar vendo aí no slide que eu vou estar colocando para você o termo em hebraico, lugar makom e o lugar hamakom. E eu estou colocando para você aí o texto em hebraico. Você lê da direita para a esquerda, hamakom.
Ramacom. Este nome, esta palavra, né, este lugar é o Monte Moriá em si mesmo. Ele é o Monte Moriá, é onde está implantada ainda hoje a cidade de Jerusalém. Ela está implantada no Monte Moriá. Quando você vê a Bíblia falar diversas vezes sobre o Monte Sião, é porque o Monte Sião é uma cadeia de montanha. O Monte Sião ele é feito pelo Monte Sião e o Monte Moriá no seu centro, que é onde estava o templo. Então entenda isso. O Monte Moriá, onde está a cidade de Jerusalém, pois foi para aquele lugar, neste lugar, o Monte Moriá, que Abraão levou Isaque para ser sacrificado, lá em Gênesis capítulo 22, verso 3. E eu vou estar colocando para você aí também no slide, tá? Uma fotografia do texto em hebraico, onde eu vou estar apontando para você. Você vai estar vendo aí, ó. Tá vendo aí o texto em hebraico dizendo para você, apontando para você aí, ó, Macom e Ramacom. Está escrito aí ou Ramacom ou Bamacom. Vai estar escrito aí para você poder entender. E também nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte, anos depois, anos mais tarde, o próprio Yaakov, viu a escada que descia do céu. Em Gênesis capítulo 28, verso 11 a 13. Também o lugar é chamado de Bamacom ou de Ramacom. Você está entendendo isso? Então não é do templo que está se falando, mas do monte em si. Aquele lugar para Deus é sagrado. Quando Deus fala para Abraão, olha, vai para o lugar que eu vou te mostrar, onde você vai sacrificar, o texto no hebraico, quando Abraão e Isaque chegam no lugar, diz assim, e Abraão chegou no lugar, está em português. Quando você vai lá para o hebraico, está escrito Ramacom. Ele chegou no lugar. Aquele lugar especial. Por isso que ele é chamado de Ramacom ou de Macom, porque é o lugar. Ele é especial. E ele se comprova que ele é especial mais tarde, quando Jacó, fugindo, passa por aquele monte, se deita ali à noite, bota pedras para dormir, e talvez aquelas pedras tenham sido as mesmas pedras que tinham sido organizadas no altar para que Isaque fosse sacrificado, mas Jacó deita agora a sua cabeça sobre aquelas pedras ali, fica ali perto ali, ajeita aquelas pedras, fica ali perto, dorme ali, e ele tem uma visão ou um sonho de uma escada que vinha do céu para a terra. E o Eterno estava lá na ponta da escada. E Jacó, quando vê aquilo, o texto vai falar que ele viu o lugar. Quando ele chegou no lugar, e ele reconhece logo que aquilo era a Beit Adonai, ou seja, a casa de Deus. Porque ali tinha a porta do céu. Você está conseguindo entender isso? Daquele lugar, no Ramacom, era o lugar que Jacó podia ver Deus. Guarda isso para você. Guarda isso que eu já vou mostrar para você algo muito interessante que eu peguei. E aí Jacó vê aquilo e ele vê aquela visão. A maioria das passagens, tá, que fazem referência a lugar sagrado em relação ao templo, no original falam de lugar da santidade. E a palavra que está lá não é Ramacom, tá? A palavra que aparece é Hakodesh. Ok? Então é santidade, Hakodesh. Você vê em Êxodo 28, 35, você vê em Levítico 16, 3, falando sobre o tabernáculo. O lugar sagrado, o lugar da santidade, que é o que as pessoas acham que o texto de Yeshua aqui em Mateus 24 está falando, tá? É chamado de Hakodesh, lugar da santidade. Não é Ramacom, o lugar. São coisas diferentes. O lugar é o monte. O lugar é todo aquele local da cidade. Ali que Yeshua está falando, quando eles vissem a abominação devastadora no lugar sagrado, ou seja, na cidade santa. E a cidade santa hoje não está devastada, não está desolada, não está com uma abominação ali naquele lugar. Houve tempo passado, está havendo hoje e vai piorar. Vai piorar. Então Yeshua fala, quando virem isso acontecer, será o momento de fugir para os montes. Ok? Em português pode parecer até
a mesma coisa, lugar sagrado ou lugar santo de lugar da santidade. Mas em hebraico não é. Quando você lê o texto no hebraico, você nota a diferença daquilo que Deus queria mostrar para nós como específico. E que Yeshua estava confirmando isso para os talmidim, para os discípulos. E nós estamos tendo a oportunidade de conhecer isto agora. Então veja agora a imagem, tá, do Monte Moriá, que eu extraí, tá, de um dos estudos do Rabino Mateus Andona, do Ministério Ensinando de Sião. E eu vou mostrar para você nesse slide, nessa foto, exatamente por que o nome é Hamakom, está se referindo a o Monte Moriá. Então veja essa foto, tá? Olha, o Monte Moriá nos dias do rei Salomão, aproximadamente em 950 antes de Yeshua, antes de Cristo, né? Você vê aí em hebraico a palavra Moriá. Se você pega da direita para a esquerda, você vê a palavra Moriá escrita. Tem um Men, um Resh, um Yod e um Re. Tá? E aí, isso é um acróstico. A palavra Moriá é um acróstico para uma frase. Que frase que forma a palavra Moriá? A mesma frase, praticamente, que Jacó disse naquela noite, quando ele viu o céu aberto, quando ele viu a escada. Porque aquele lugar, aquele monte, era o lugar que se vê Deus. Por isso, Moriá, você pode ver aí, ó, o Mem de Moriá escreve a palavra Makom, tá vendo? Que significa lugar. O Resh, que é o R, aí, significa a palavra ver, é Re, ver. E o Yod e o Re são letras do nome do Eterno, as iniciais do nome do Eterno, Yod, Re, Vav, Re, né? YHVH, se você preferir, ou WH, né? Deus. Então vai estar ali, lugar que se vê Deus, Monte Moriá. Então quando Yeshua está falando ali, quando vira abominação devastadora, predita pelo profeta Daniel, no lugar sagrado, ele está falando deste lugar aí, ó. Este monte, todo este monte aí é o Monte Moriá, lugar que se vê Deus. É por isso que essa cidade, ela é especial, é por isso que esse lugar é sagrado, é por isso que a Nova Jerusalém, como o Apocalipse fala, vai descer sobre este lugar, ela vai ser refeita, o Eterno vai trazê-la, porque este lugar é especial. E eu e você precisamos entender isso, ok? Então que nós possamos ter esse entendimento. Ficamos aqui no verso 15 e no verso 16 nesse estudo. Vamos reiniciar no próximo vídeo a partir do verso 17. Que você possa estar sendo abençoado pelo Eterno, que você possa entender. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e procuraremos estar respondendo para você. Não esqueça de curtir, se você gostou desse vídeo, e de compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos, para que mais pessoas possam estar também tendo entendimento e conhecimento da palavra do Eterno. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber as informações de novos vídeos. Que te abençoe em nome de Yeshua. Até o próximo vídeo, em nome de Yeshua Mashiach.